prosseguindo. Então a coluna vertebral ela é dividida em 5 partes, tá? Então você tem a primeira parte lá do pescoço, que é a coluna cervical, tá lá no seu desenho, tá aqui no desenho, a coluna cervical, parte do pescoço, tá? Você tem a parte logo seguinte, né, que é a parte do tórax ali que a gente chama de coluna torácica, e você tem a parte inferior lá, né, na área lá do abdômen, que é a coluna lombar, né? Então no desenhozinho ali, ó, cervical ali no pescoço do boneco, torácica aqui e lombar embaixo. Embaixo dessas regiões você ainda tem 2 porções da coluna, tá? Que é a coluna sacral e cocciciana, tá? Só que o que acontece? Essas 2 partes da coluna, elas têm uma mobilidade muito reduzida, tá? Então a gente não vai detalhar muito essas partes, porque na aula de educação física, que é uma aula que se presta a abordar de maneira mais detalhada o movimento humano, interessa mais para nós essas 3 partes da coluna, né? Cervical, torácica e lombar, por quê? São as partes que você vai usar aí no movimento na maioria dos exercícios. Então são as partes que a gente vai focar nessa aula aqui, tá ok? Tem um desenho aqui que até você coloca aí, né? Essas vértebras de maneira mais arrumadinha para você ver, ó. Então você tem lá em cima, ó, as vértebras cervicais, 7 vértebras, tá? Elas têm um nome aí de acordo com a localização, tá? C1 porque é a primeira cervical, C7 porque é a última cervical, né? Depois logo abaixo você tem as vértebras torácicas, tá vendo? T1 porque é a primeira vértebra torácica, tá? T12 porque é a última. A mesma coisa de L1 a L5, tá? A parte sacral, o osso sacro, né? Tem 5 vértebras, de S1 a S5, e o cóccix não está escrito aí, mas tem 4. Unindo todas essas vértebras, você tem aí as 33 vértebras, né? Que foi o número que eu dei para vocês lá, tá? Então, principais funções da coluna, tá, pessoal? A coluna tem várias funções, tem algumas que a gente vai priorizar aqui para falar, tá? Então, a primeira função muito importante da coluna vertebral, tá? Você tem aí, ó, permitir o controle nervoso de todo o corpo abaixo do pescoço, tá? Então, vamos lá. No crânio, você tem... Vamos dar uma aumentada aqui nesse desenho aqui para ficar mais simples de você entender. Então, olha só. Lá no crânio, você tem o sistema nervoso central, ok? Tem o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, ele vai controlar todo o corpo, tá? Você tem funções autônomas, que você não precisa pensar nelas, elas são involuntárias, como o sistema digestivo, por exemplo. Você não fica pensando no que seu estômago vai fazer no próximo minuto. E você tem funções voluntárias, que você controla, como o movimento dos braços, pernas e tal. Tudo isso é controlado pelo sistema nervoso, tá? Mas como esse sistema nervoso que está aqui, ó, na cabeça, né? Ele vai controlar lá a palma da mão que está lá embaixo, tá? Como é que ele vai conseguir fazer isso aí, ó, tá? Então você tem lá a cabeça e você tem lá a mão lá embaixo. Como é que você vai controlar isso aí? Então você tem células do sistema nervoso aqui, que são os neurônios, elas vão comandar a mão lá embaixo. Como é que elas vão fazer isso, tá? Então você vai ter aqui, ó, tá? Parte do neurônio, que é a célula nervosa, tem um prolongamento que chama axônio, como se fosse um braço do neurônio, tá? O neurônio ele é microscópico, ele é pequenininho, mas do ponto de vista de espessura, tá? Em comprimento não é sempre assim não, tá? Às vezes, da cabeça ao pé, você tem 2 neurônios só, tá? Para chegar ali no movimento de um dedinho do pé. Então você tem às vezes um neurônio ali, que é o prolongamento do neurônio, que é o axônio, de 1 metro, tá? Embora seja fininho. Então você vai ter ali esse neurônio que começa na cabeça, ó, ele vai passar por dentro da coluna para chegar lá, tá? Naquele lugar onde você quer movimentar a mão. Então por dentro da coluna, você vai ter, ó, então você tem o sistema nervoso lá em cima, olhando aqui para a caveirinha agora. E por dentro da coluna, você vai passar ali nervos que vão controlar, tá, várias funções do corpo. Então, da coluna você vai ter vários pares de nervos que fazem isso aqui, ó, que vão saindo para controlar as várias partes do corpo, tá?
Poderia ter botado um desenho aqui mostrando essa saída desses nervos, mas acabei não colocando. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso. A primeira função, então, importante da coluna é permitir que o sistema nervoso controle todo o corpo, tá? A coluna protege ali a medula, que é formada por a união desses nervos aí e gânglios aí que controlam o corpo inteiro, tá? A coluna também ela possibilita a postura, tá? Em pé, sentado. Então, esses movimentos que você faz, que, por exemplo, quando você compara com a minhoca, né? A minhoca é um animal invertebrado, ela não tem coluna. Por conta disso, ela não consegue fazer os movimentos que você faz. Daí você vê a importância da coluna, tá? Justamente por isso, quando a gente for ter uma aulinha aí sobre postura, vocês vão ver que a preocupação com a coluna é bem assim, bem evidente. A gente vai estar sempre aí se preocupando em como aquela posição, como aquele movimento vai estar ou não afetando a coluna, justamente pela importância dela, tá? Então aí, duas funções importantes da coluna, para você lembrar para a prova, né? Que ela permite que o sistema nervoso controle ali todo o corpo, protege ali a medula, tá? E auxilia no movimento e nas posturas que a gente mantém nos movimentos, né? Em pé, sentado, etc. Justamente por isso que os animais aí são divididos aí em vertebrados vertebrados e invertebrados, justamente pela presença ou não da coluna vertebral, que faz muita diferença, né? É só você observar a diferença de movimento de você para uma minhoca, por exemplo. Agora a gente vai falar aqui de desvios, né, da coluna, desvios posturais. Para a gente falar desses desvios posturais, eu vou entrar aqui numa outra imagem, né, para a gente poder entender algumas coisas. Então, olha só, quando você olha a coluna de frente, tá? Quando você olha a coluna de frente, você tem essa representação. Você tem uma coluna reta, né? Olha aí, brilhoso aí, tá? Você tem uma coluna assim, ó, reta. Quando você olha a coluna de frente, tá? Só que quando você olha a coluna de lado, aí você já não tem uma representação reta, tá? Olha aí a coluna de lado, ó. A coluna de lado tem curvas, tá? E essas curvas, vocês vão perceber que elas já vêm aí com o mesmo nome das porções, né? A primeira parte da coluna não chama coluna cervical, então você tem aqui a curvatura cervical, né? Segunda porção é da coluna com 12 vértebras, você não chama de torácica, então você tem aqui a curvatura torácica, tá? A parte de baixo lá, formada por 5 vértebras, você não chama de lombar, então você vai chamar de curvatura lombar. Aqui está escrito diferente aqui, não sei se foi erro de digitação ou se essa imagem é de um livro em espanhol, não sei, agora eu não lembro, né? Mas enfim, a questão vamos focar nessas três, tá? Vamos focar nessas três. Você tem curvaturas também lá no sacro e no cóccix, mas a gente não vai abordar muito essa região aqui na aula. Como eu falei, vamos focar mais nessas três porções da coluna, tá? Cervical, torácica e lombar. Então, o que acontece, pessoal? Vamos entender por que você tem essas curvaturas. Imagina que você queira suportar, segurar, tá? Essa quantidade de peso aqui, ó, desse quadrado, tá? Se você coloca esse peso em cima de dois arames assim, ó, tá? Tem uma chance grande desse peso, desse arame quebrar, não é? Você tem aqui uma quebra aqui, não é isso? Então, mas se você pega um arame assim, ó, em formato de mola, né? Você pega dois arames assim em formato de mola, tá? E coloca o peso em cima, vocês sabem que ele aguenta mais, não é? No formato de mola ele não aguenta mais antes de arrebentar? Ele suporta mais peso, não é? Então, eu não vou entrar nos detalhes disso, que isso aí é uma coisa que vocês vão aprender nas aulas de física mais pra frente. Mas vocês vão descobrir que cada curvinha dessa aqui, ó, né, ela faz com que meio que a pressão sobre o fio, ela se divida, tá? Por quê? O que acontece? Você tem aqui as curvas, né? Conforme você vai colocando peso, a curva vai diminuindo, né? O formato da mola vai diminuindo. Então aqui você está com a mola com um pouco peso. Aqui você põe um peso maior, né? Aí a mola vai diminuindo, vai achatando, né?
Isso faz com que esse peso ele se divida entre essas curvas, tá? Conforme elas vão alterando ali o formato delas. Então, essas curvas, esse formato de mola, permite com que um material ele suporte um peso maior, tá? Então, essas curvaturas na coluna, este formato de mola da coluna, esse formato de S que você está vendo aí, é justamente para permitir que a coluna ela suporte mais peso, tá? Então, você observa aí, ó, tá? Eu não vou explicar esse cálculo para vocês, porque, não, enfim, é uma coisa muito complicada e a aula não precisa disso. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, se a coluna fosse assim, ó, como esse primeiro desenho aqui, ó, tá? Se ela fosse assim, ela ia ter muito menos resistência à carga do que sendo como ela é. Tendo essas curvaturas aí que ela tem, que é o último desenho aí, ó, o desenho D, tá vendo? Esse desenho aqui, tá? A coluna sim, ela tem uma resistência maior aqui, ó, resistência, tá vendo? Ó? A resistência dela é muito maior do que se ela fosse reta, tá? Então, a razão das curvaturas da coluna existirem é justamente para suportar a carga. Então, vamos lá. Já sabemos que a coluna tem curvatura, curvaturas no plural, né? São várias, e já sabemos que essas curvaturas são importantes, tá? Mas o que pode acontecer com essas curvaturas? Elas podem aumentar, né? Ou elas podem diminuir. Ou você pode ter curvaturas onde não era para você ter. Por exemplo, você viu lá, ó, que a coluna de frente deveria ser reta, tá? Então, por exemplo, se você tem uma curvatura para o lado aqui, ó, isso aí já não está errado, né? Claro, exagerei nessa curvatura aí, né? A coluna do cara já saindo pelo braço. Mas enfim, se você tem aqui uma curvatura para o lado assim, ó, a coluna desviando um pouco aqui, ó, você já sabe que alguma coisa não está certa, porque de frente ela deveria ser reta, né? Lateralmente, a gente aprendeu que ela não é reta, né? Quando você olha ela de lado, tá? Então olha só, vista frontal é assim, tá, pessoal? De frente. E vista lateral é essa aqui, ó, de lado. Lateralmente você sabe que a coluna tem curvas, ela não vai ser retinha. Agora, essas curvas podem aumentar. Por exemplo, essa curva que é assim, né? Olha aqui, ó. Essa curva que é assim, ela poderia aumentar, né? Ser assim, né? Essa curva que é assim, ela poderia aumentar, ser assim. Não é isso? Então, quando você tem um aumento dessas curvaturas ou também uma diminuição, tá? A gente vai falar menos da diminuição nessa aula, mas a diminuição ela também é um desvio postural, tá? Então, por exemplo, se essa curva aqui diminui, ó, você teria aqui uma retificação da curvatura lombar, né? Ou essa aqui diminui, seria uma retificação da curvatura torácica, tá? Então, você tem aí também aumentos e diminuições, tá? Então, olha só. Só para você entender um nomezinho que a gente vai falar mais para frente, quando você tem uma curvatura indo para frente, você vai chamar isso de cifose, tá? Quando você tem uma curvatura indo para trás, você vai chamar isso de lordose, tá? Então, esse para frente e para trás te ajuda a entender. Cifose para frente, lordose para trás, tá? Então, olha só. Vamos para esse desenho aqui que ele vai te ajudar a ver legal. Ó, o que você percebe? No primeiro aqui, você tem o indivíduo aqui normal, né? Aqui, ó, lateralmente, você vê a linha, você tem as curvaturas, tem a curvatura cervical lá em cima, tem a curvatura torácica aqui, tem a curvatura lombar, tá? O que aconteceu? Nesse segundo indivíduo aqui, você já observa que ele, por causa do excesso de gordura abdominal aqui, ó, ele tá aumentando essa curvatura aqui, ó, tá? A curvatura dele lombar está se tornando maior, tá? Então você percebe que aqui, ó, o abdômen dele está se prostrando para frente, né? Enquanto você tem aqui esse aumento da curvinha, né? Essa curvinha lombar, ela não é para trás, não é a curvinha para trás? Então eu estou aumentando essa curvinha para trás, né? Então isso aqui a gente chama de lordose, porque é para trás, tá? Só que o que acontece? Na verdade, já existe uma curvatura normal para trás. Então, o nome correto seria hiperlordose.
hiperlordose, tá? Hiperlordose, ou seja, acima do normal. Hiper, que quer dizer acima, tá? O nome seria hiperlordose. Só que, na prática, a gente não usa muito esses nomes, tá? Hipercifose, hiperlordose. Esse seria o nome certo, porque existe a cifose e existe a lordose. O desvio é porque está sendo um aumento. Só que a gente não costuma chamar assim, tá? A gente não costuma chamar de hipercifose e hiperlordose. A gente chama no dia a dia de cifose, lordose, embora a gente saiba que o nome certo é hiper. Assim como também você diz que o pãozinho lá tem 150 calorias. A gente já aprendeu que é quilocalorias. Mas no dia a dia o pessoal costuma falar calorias, igual aqui, tá? O nome certo é hiper, mas a gente vai gravar assim, porque é falado assim, né, no dia a dia. Então, esse primeiro desvio aqui, ó, a gente vai chamar de lordose. O indivíduo está aumentando essa curvatura aqui, que é uma curvatura para trás. Então, a gente vai chamar de lordose, tá? Esse segundo indivíduo aqui, ó, você vê que ele não está tendo um aumento do abdômen, da gordura abdominal, mas mesmo assim a curvatura dele está aumentada. Compara com o primeiro, tá vendo? Ele está tendo a curvatura aumentada. Então você percebe o seguinte: o aumento de gordura corporal, né, de deposição de gordura no abdômen, ele pode levar a esse desvio postural aí. Mas às vezes, mesmo sem esse aumento, você tem um desvio assim mesmo por causa da postura. Tá? Isso aqui também é uma lordose. Só que não está associado a esse aumento de volume, né, de volume de gordura no abdômen, tá? Inclusive, pessoal, vamos lembrar, né, das várias coisas que a sua mãe sofreu por você. Uma das coisas que ela sofreu por você foi essa lordose, né? Muito comum nas grávidas, tá? Sua mãe aqui, ó, segurando você aqui pesadão, né, na barriga dela. Bem comum, né, ela ter aí uma lordose aí causada por esse peso excessivo aí, né, para te carregar por 9 meses aí. Então, se você não deu um abraço na sua mãe, dê hoje porque ela merece, tá? Uma das dores muito comuns nas grávidas é essa dorzinha na coluna lombar por causa do peso, tá? Que ela carrega por um tempo. Então vamos lá. Aqui você está vendo também, né, uma lordose mais acentuada ainda, o indivíduo se prostrando bastante para frente, embora ele não tenha um abdômen grande. Já aqui, o que você vê é o oposto, ó. O que você vê aqui é o oposto. O que você vê aqui é um indivíduo que ele está tendo uma alteração, tá? Justamente nesta região aqui torácica e cervical, tá vendo? Você vê que a cabeça dele está se voltando para frente. Ó, olha o primeiro indivíduo lá normal, ó. Agora olha a cabeça dele, ó. Você percebe que a cabeça dele está indo para frente, tá? Ou seja, eu estou aumentando esta curvatura, tá? Eu estou aumentando esta curvatura aqui, tá? Torácica. Então, o que acontece? Aqui eu tenho um indivíduo com cifose, porque está indo para frente, ó, tá? Então, este desvio postural, em que você vê que o indivíduo se volta para trás, se chama de lordose. Esse que o indivíduo se volta para frente, se chama de cifose. Pessoal, isso é um jeito simplificado de explicar isso, tá? Por quê? Dá para ficar mais complicado, tá? Dá para ficar mais complicado. Por exemplo, você percebe que esse indivíduo aqui, ó, ao mesmo tempo que ele começa a ter, né, ao mesmo tempo em que ele começa a ter um aumento de uma curvatura, ele acaba tendo a diminuição da outra, tá? Isso aí é uma coisa comum, tá? Então ele acaba tendo uma curvatura muito aumentada, ó. Quando ele aumenta muito essa curvatura aqui, ele acaba tendo uma diminuição dessa aqui, ó. Então o que acontece? O cara que tem uma cifose aqui em cima, né, ele acaba tendo uma retificação aqui embaixo, tá? Porque assim, ó, uma curva para frente, né, outra curva para trás, outra curva para frente. Quando uma aumenta, acaba diminuindo a outra, tá? Então a gente chama de cifose e tal, mas a gente vê que na prática, né, você tem um desequilíbrio ali em várias curvaturas ao mesmo tempo. Mas, para simplificar, para vocês lembrarem, a gente vai gravar assim, tá?
Este desvio aqui, em que o cara, né, ele vai se deslocar aqui para trás, o tronco vai se deslocar aqui para trás, né, e você vai ter principalmente o aumento dessa curvatura aqui embaixo, você vai chamar de lordose. Este desvio aqui que o cara vai inclinar para frente, né, e aí você tem uma diminuição dessa curvatura e um aumento desta aqui, você vai chamar de cifose. Então aqui você tem a lordose, tá? E aqui você tem a cifose, tá bom? Vamos lá. Isso aí, tá? São os desvios posturais, os desvios de coluna que a gente colocou lá, tá? Então, ó, a gente tem, tá? Aqui estão os nomes, tá? E os desenhos. Então, ó, vamos lá. Vamos ver, vamos pegar aqui. Isso aqui é a parte da apostila de vocês, tá? Então, ó, você tem a lordose, que a gente falou lá, tá? O indivíduo, ó, aumentando essa curvatura aqui, tá? E a cifose, o indivíduo lá se inclinando para frente, que é o corcundão, que a gente costuma falar, tá? Agora, de frente você tem também a escoliose, tá? O que é escoliose? A gente não aprendeu que de frente a coluna deveria ser reta? Assim, né? Quando você tem um desvio para um lado ou para o outro lado, você vai chamar de escoliose. O indivíduo aqui, você vê pela altura dos ombros dele, ó, que ele não tá alinhado, tá? Vamos às causas desses desvios, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar mais desenhos, tá? Mas vamos às causas desses desvios. Os desvios de coluna, pessoal, inicialmente, eles são causados principalmente, tá? Pela fraqueza muscular, aqui no escrito, ó, fraqueza muscular e má postura, tá? Ou seja, no começo, você consegue resolver, tá? Prevenir ou combater, se você já tem um desvio postural, simplesmente fazendo exercício, tá? E consertando a sua postura. Se você tem uma má postura, você vai consertar aquela postura e vai fazer exercício e você vai conseguir resolver o problema postural, tá? Ou prevenir ou combater. Por quê? Fazendo exercício você aumenta a força muscular e você não vai ter a fraqueza muscular e você vai consertar a postura, né? O que acontece, pessoal? A fraqueza muscular ela tem a ver com a postura porque o que sustenta a sua postura, a sua posição, são músculos. Você tem músculos que sustentam a sua coluna, sustentam o seu corpo na posição que você se encontra. Tá? A gente chama isso de músculos posturais. Eles mantêm o seu corpo estável, a estabilidade da sua coluna. Né? Quando esses músculos ficam fracos, um exemplo é a musculatura abdominal. Tá? Quando essa musculatura fica fraca, você vai ter um desequilíbrio. Por exemplo, vou aumentar o desenho aqui para você entender. Ó, por exemplo, geralmente, tá, o indivíduo que ele tem esse desvio postural aqui, ó, o que acontece com ele? Qual é a musculatura que puxa o tronco para frente? Tá? É a musculatura abdominal. Então, geralmente, o indivíduo que ele tem esse desvio postural aí, a musculatura abdominal dele está fraca. Então ele tem que exercitar essa musculatura aqui da frente, para poder resolver essa postura, tá? Já o indivíduo que tem essa postura aqui, ó, que é o indivíduo com cifose, né? Qual é a musculatura que está fraca nele? É a musculatura que puxa o tronco aqui para trás. Que musculatura que faz? É essa musculatura lombar aqui, ó, tá? Então, geralmente, ele tem que fazer exercício aqui para fortalecer essa musculatura para poder manter o tronco dele reto de novo, tá? Ou seja, na prática, você não faz um exercício para uma musculatura só, tá? Então você tem esse cara com esse problema aqui, ele vai trabalhar a musculatura da frente e a de trás. Você tem o cara com esse problema aqui, ele vai trabalhar a musculatura da frente e a de trás. As duas trabalhadas vão trazer ele para o equilíbrio de novo, igual esse aqui. As duas trabalhadas vão trazer ele para o equilíbrio de novo, tá? Já houve uma época em que se fazia isso, em que você trabalhava só a musculatura que estava mais fraca. Isso aí não dava certo não. Né? Então agora você trabalha junto as duas musculaturas, tanto aquela que está mais fraca como aquela que não está tão fraca assim, mas você acaba equilibrando as duas, exercitando as duas juntos, tá? Então, por exemplo, ao fazer os exercícios, esses dois caras aqui, né, eles resolveriam, tá, esse problema. Já o cara com escoliose, o que geralmente acontece nele? Né? Geralmente ele tem um lado, né, desequilibrado. Ele está trabalhando usando mais um lado do corpo, né? Ou pegando mais peso com um lado do corpo, enfim.
ele, numa postura errada, ele está fazendo com que um lado fique desalinhado, né? Um lado a musculatura está mais trabalhada. E aí o que ele vai ter que fazer? Né? Se esse lado aqui, ó, é o que está mais trabalhado, esse que eu estou riscando aqui, ele vai ter que trabalhar os dois lados com a mesma carga, para poder ter a mesma força muscular, o mesmo volume muscular dos dois lados, para manter ali o equilíbrio, tá bom? Eu vou mostrar algumas imagens para vocês, tanto para vocês saberem reconhecer as coisas, como também para vocês entenderem como é que você consegue resolver isso aí, tá? Então, olha só. Aqui você tem o indivíduo com escoliose, tá? Então, você vê o garotinho aí com escoliose, tá? Como é que você percebe que esse garotinho tem escoliose? Olha só, quando você vê aqui o ombro dele, olha a linha aqui, ó, olha a linha do ombro dele aqui, tá vendo? Quando você vê aqui a linha do ombro dele, o que é interessante, pessoal? Todas essas imagens que eu vou mostrar para vocês de antes e depois são imagens de pessoas que consertaram com exercício, tá? Com reeducação postural e exercício, né? Por quê? O que é importante vocês saberem? Se você fica com desvio postural por muito tempo, né? Você não resolve o problema fazendo exercício e consertando a sua postura, você vai ter uma deformação óssea. E aí essa deformação óssea você não consegue mais resolver só com exercício e postura. Aí você vai ter que fazer cirurgia, tá? Por isso que essa aula é importante. O ideal é que você consiga resolver o problema postural antes dele te causar uma lesão assim, em tese irreversível. Irreversível que eu digo assim, de maneira natural, né? Você vai ter que passar por uma cirurgia para resolver. No começo, você resolve com exercício e postura, tá? Então, por exemplo, esse garotinho aí, ó, você percebe que a linha aqui, ó, tá reta, nesse primeiro desenho aqui, ó, depois que ele resolveu o problema postural, tá? No começo, não é, ó, você vê aqui, ó, esse lado do ombro, ó, tá mais baixo, tá? Esse lado mais alto. Quando isso acontece, quando você percebe isso, né, você já percebe ali que você tem uma escoliose, ou seja, um desvio lateral da coluna, tá? Então essa coluna aqui ela está desequilibrada, ela não está retinha. Aqui de frente, se você for olhar, ela não está retinha, tá? Se ela tivesse retinha, você não teria essa diferença de altura. Essa diferença de altura já te indica que a coluna está fazendo uma curvatura para um lado aí, ó. Por isso que está dando essa diferença de altura, tá? Então vamos lá. Esse garotinho, ele resolveu problema de coluna com exercício e postura, tá? Vamos aqui para outro exemplo, ó. Agora você está vendo um outro garotinho também com escoliose, mas aí você vê mais fácil, né? Porque aí ele está de costas, ó. Aí você consegue ver, ó, tá? Olha aqui, vamos passar aqui a canetinha, ó. Olha a linhazinha da coluna dele, tá? É porque eu tô passando o dedo, também não fica tão reto, ó. Mas você vê que aqui você tem uma linha da coluna mais retinha, tá? Já aqui, ó, você percebe ela fazendo uma curva, ó. Tá vendo? E além de você perceber pela curva, você vê pela altura dos ombros. Olha aqui a altura do ombro, ó. Aqui o desenho não passou a linha igual ao outro, ó. Mas você percebe que a altura não tá igual nesses ombros aí, tá? Então, esse desalinhamento tem a ver com a escoliose. Você vê aqui que depois É a mesma criança, tá, pessoal? É que passou um tempinho, ele cortou o cabelo, de repente ficou um pouquinho, um centímetro mais alto, mas é a mesma criança. Você percebe aí que ele melhorou, tá? O problema também com exercício, tá? E educação da postura. Vamos ver aqui um outro desenho, ó. Às vezes fica mais difícil de você perceber quando a pessoa às vezes tem uma quantidade de gordura corporal um pouco maior, né? Você não vê tão fácil, ó. Quando você olha essa senhora aí, não é tão fácil ver a linha da coluna dela, né? Porque ela tem as costas mais gordinhas e tal. Mas tem sinais que você pode ver, né? Ó, primeiro, se você passar a linha lá do ombro, mesma coisa. A minha linha ficou meio torta aqui, né? Mas você percebe que o ombro não está na mesma altura, tá? Você vê aí, vou aumentar um pouco a imagem aqui, aproximar. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Tá na mesma altura o ombro? Ó, olha aí. Não tá? Você vê aqui, ó. Você vê aqui que a altura, ó, olha aqui, ó. Olha a altura do ombro, tá? Você vê que não tá na mesma altura. Esse desalinhamento, tá? Tem a ver com a escoliose. Olha outra coisa que você pode observar. Você olha lá embaixo, ó, olha a deposição de gordura como tá diferente nos dois lados. Tá vendo? Isso aí acontece pelo desbalanceamento da coluna.
Aí ela começou a fazer aí a reeducação postural, fazer os exercícios, melhorar a postura. Você vê que ela melhorou, tá? Você vê nesse desenho aqui, ó, lá em cima vem escrito depois, ó. Aqui ela ainda não está 100%, tá? Você olha aí, ela ainda não está 100%. Você ainda percebe, ela ainda tem um pouquinho de desvio sim, tá? Mas já está bem melhor, né? Você olha aqui, ó. Você olha aqui, já está bem melhor, tá? Deixa eu pegar aqui a canetinha de novo, ó. Olha a diferença aqui, como está bem pequena, ó. Tá vendo? A diferença aqui a diferença como é que se diz? De deposição de gordura já não está tão grande quanto aqui, tá? Então é importante, tá? Você vê, olha só, essa senhora aí, você vê que ela tem uma cicatriz aí, tá? Ela tem uma cicatriz aí de cirurgia, mas é importante você perceber que, olha só, ela já tinha cicatriz na primeira foto, tá? Tá mais clarinha, mas olha só, a cicatriz já estava aqui, tá? Na segunda foto também a mesma cirurgia, tá? Só que a cicatriz aí tá aparecendo mais porque na segunda foto ela tá mais moreninha. Mas o que consertou a coluna dela aí não foi essa cirurgia, tá? O que consertou a coluna dela foi a reeducação postural e os exercícios. Você percebe que o objetivo aí é mostrar isso para você. É mostrar que o problema pode ser consertado no começo, você fazendo exercício e melhorando a sua postura. Só para vocês verem como é que isso aí acontece, olha só. Quando você tira um raio-x da pessoa, com esses desvios posturais, você percebe que o osso realmente se altera, tá vendo? Ó, isso aqui são indivíduos, tá? Esse aqui é o raio-x do mesmo indivíduo, tá? Antes e depois. Então você vê, ó, desse lado aqui, ó, olha só, o desvio postural que ele tem, tá? Agora desse lado aqui você vê que isso já está se consertando. Este indivíduo aí, tá? Ele também resolveu o problema fazendo exercício e reeducação postural. Só que quando o problema se agrava muito, tá? O indivíduo não consegue mais resolver com exercício e educação postural, porque aí ele vai ter uma deformação óssea, que ele vai ter que fazer cirurgia, tá? Olha aqui um outro desenho para você. Olha só, esse indivíduo aqui, ó. Isso é um sinal também que você pode perceber, tá? Os desvios aí de coluna, ó. Ele tem ali uma grande alteração, tá? Ó, quando você abaixa, tá vendo aqui, ó? Tem a seta aqui mostrando, ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso é um sinal, tá? Do desvio de coluna. As vértebras começam a apontar ali atrás, tá? Quando você abaixa. Só que esse cara aqui, ele também resolveu isso, sem cirurgia, ó. Daqui para cá, o que que mudou? Fez exercício, consertou a postura e aí a coluna dele foi voltando ao normal, tá? Então, você percebe que com exercício, com educação postural, você consegue resolver esses problemas, tá? Tem aqui mais exemplos, ó. Esse aqui, ó. Qual o problema desse aqui, ó? Qual o problema desse aqui? Ó, qual é a curvatura que está aumentando? Aqui embaixo, ó, né? Jogando o corpo dele aqui, ó, para trás, não é isso? Então, lordose. Aí você vê que aqui ele já está melhorando. A curvatura já não está mais tão grande quanto era aqui, tá? Então, novamente, exercício, educação postural, tá? Melhorou aí o problema do cara, tá? Então, a gente... Acho que está faltando só um desenho, né? Qual o desenho que eu não mostrei para vocês? Esse aqui, ó. Ah, tá. Esse aqui é o cara com a cifose, tá? Então, vamos lá. Vamos marcar lá a linha, ó. Ele tá aqui. O que aconteceu com ele, né? Ó, a cabeça dele inclinou muito, foi muito para frente, né? Já esse aqui, ó, já voltou ao normal, né? Então ele teve esse desalinhamento da cabeça para frente, cifose, tá? E aí, com exercício, reeducação postural, ele voltou ao normal aí, né? Então, novamente, e aqui você percebe, né, pessoal? Você vê como tem uma alteração óssea, né? E também uma deposição de gordura. Você vê o formato que as costas dele aqui tem, né? Você vê. Inclusive aqui ainda ficou um pouco, né? Ainda ficou um pouco. Ele ainda tem que trabalhar um pouco mais isso aí, mas já teve uma melhora, tá? Então, pessoal, nossa aulinha por hoje foi isso aí, tá? Na apostila de vocês têm um resumo, né? Então, o que a gente aprendeu de maneira resumida?
Coluna vertebral, formada por 33 ossos, chamados vértebras, se divide em 5 partes, tá? As 3 partes que a gente trabalha mais é cervical, torácica e lombar, porque são partes mais móveis que vocês vão usar em exercícios. As principais funções da coluna, né? Permitir o controle do corpo pelo sistema nervoso e proteção ali da medula, né? Onde passam os nervos que vão controlar o corpo inteiro e possibilitar a sua postura ali auxiliar nos movimentos. Aprendemos desvios de coluna, né? Que são os aumentos ou diminuições, retificações ali das curvaturas da coluna, né? Tem a lordose, né? Tem a cifose, tem a escoliose, lordose, né? O indivíduo acaba se inclinando para trás, cifose ele se inclina para frente, tipo corcundão, e escoliose aquele desvio lateral. Aprendemos que esses desvios acontecem principalmente por fraqueza muscular e má postura. Então, inicialmente dá para você resolver, dá para você consertar fazendo exercício, tá? E consertando a sua postura, por isso que essa aula é importante. Essa aula ficou um pouquinho mais longa, pessoal, mas é uma aula importante, é um assunto importante, né? E nos vemos então na próxima aula. Fiquem com Deus.